A paz de Jesus, irmãos. Irmãos, na região de Toulouse, na França, aconteceu que alguns hereges, eles que contestavam contra a Eucaristia, contra a presença verdadeira e real de Jesus na Eucaristia. E logo contra quem? Santo Antônio de Pádua. Então, irmãos, aconteceu que diante dessas contestações, diante dessas calúnias a respeito da presença de Jesus na Eucaristia, um dia, o próprio herege, ele querendo disputar com Santo Antônio, disse assim para Santo Antônio: mostra-nos com milagres se verdadeiramente Deus está presente neste pedaço de pão que tu o dizes que está. Se tu mostrares que Deus está presente neste pedaço de pão diante de uma multidão de pessoas, eu me converto ao catolicismo. E Santo Antônio, sem hesitar, de prontidão, ele assim aceitou. E, no caso, o herege, ele assim continuou, dizendo: eu deixarei a minha mula, o meu animal, 3 dias com fome. E depois de 3 dias, nós nos reuniremos, então, numa praça. E para que, então, tu mostres com milagres que ele, assim, está presente na Eucaristia. E assim foi, irmãos. No dia proposto, no dia determinado, Santo Antônio de Pádua, ele, então, na capela, enquanto ele assim celebrava a Eucaristia, os hereges, então, vinha com a mula, com uma grande fome, atormentada de uma grande fome, eles levavam aquele animal para aquela praça. E, no caso, eles prepararam também uma comida cabulosa para aquele animal, através daquele cheiro daquela comida, o animal, então, assim, ficava agitado com grande fome, querendo, então, diante daquela fomenta, alimentar-se daquele alimento. Então, irmãos, aconteceu então que Santo Antônio, diante da celebração piedosa, amorosa e com grande zelo que ele celebrava a Santa Missa, na capela, na própria capela que se tinha naquela próxima daquela praça, ele então assim, irmãos, ele saindo da capela, com a hóstia na mão, com a presença verdadeira, com a presença genuína, com a presença viva de Jesus na Eucaristia, irmãos. Ele levantando diante da realidade do animal na sua frente, da mula na sua frente, ele levanta a Eucaristia perante aquele animal que ainda estava preso pelos hereges na corrente. Ele levanta a hóstia e diz assim: ó animal, em virtude e em nome do teu Criador, que eu, embora indigno, tenho aqui presente em minhas mãos, ordeno e mando que venhas já sem demora até ele e humildemente lhe preste a reverência, para que desse modo veja a maldade dos hereges, que toda a criatura é sujeita ao Criador, e que a dignidade do sacerdote lhe trata a cada dia nos altares. Então, irmãos, aconteceu que milagrosamente aquele animal, ele sendo solto pelo herege, ele foi rapidamente, sem demora, e se curvou, se prostrou diante da presença real e verdadeira de Jesus na Eucaristia. Lhe fez reverência e depois foi comer o alimento que até então o herege lhe tinha preparado. Irmãos, diante desse fato, diante dessa realidade verídica e verdadeira que aconteceu, irmãos, assim como se esse animal irracional se prostrou diante da Eucaristia, ainda mais nós,
deveríamos também nos colocar em prontidão, nos colocar em reverência e em adoração, nos curvar perante a presença real, verdadeira e genuína do nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Busquemos, irmãos, a nós nos colocarmos perante a esse sacramento de amor. Esse sacramento que é um cumprimento da promessa do Senhor que diz: estarei convosco até o fim dos tempos. Jamais vos abandonarei, jamais vos deixarei, assim como ele dizia. Então, irmãos, busquemos a cada Santa Missa participar dela como se fosse o último dia da nossa vida, como se fosse a última celebração da Santa Missa, para que assim nos coloquemos participemos então diante da Santa Missa com piedade, com devoção, com amor e com zelo. Amém? E que Deus abençoe você. E desde já te peço para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe, para que assim nosso Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais amado, adorado e glorificado. Amém?